Boa noite. Novamente aqui estamos iniciando mais um estudo do livro Vozes Alerta. E o tema que iremos abordar hoje é reparação nas atitudes. Lembramos que a posterior esse vídeo estará no nosso canal no YouTube. Inclusive lá você também encontrará vídeos de estudos anteriores. Vamos para a introdução do nosso tema dessa noite, através do comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Trecho extraído do Evangelho, comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. Separamos esse pequeno trecho. Ora e vigia. Ama e espera, serve e renuncia. Valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Então vamos tecer aqui algumas observações que sirvam de ponte para o nosso estudo de hoje. Emmanuel aqui usando como de hábito a conjugação verbal no modo imperativo, modo de dar ordem, ele diz a nós: ora e vigia. Ou seja, obedece àquela recomendação tão reiteradas vezes colocada por Jesus nos seus evangelhos sobre a necessidade da oração e da vigilância. E ele prossegue: ama e espera. Nessa segunda proposição do modo imperativo, ele quer deixar para nós bem claro de que na medida em que nós nos habituarmos a vivenciar, a viver de harmonia com as leis divinas, cuja base maior é a lei do amor, devemos, de antemão, ter absoluta certeza das consequências felizes que nos advirão. E por isso ele diz: ama e espera. E prosseguindo, ele conclui essa forma verbal ao dizermos: serve e renuncia. Servir e renunciar é exatamente estabelecer um padrão de comportamento aonde o egoísmo e o orgulho estejam sendo devidamente transcendidos pela caridade e pela humildade, em servir e em, primeiramente, estar atento às necessidades do próximo e, dentro do possível, atendê-las. E para isso ele continua dizendo a nós: valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Com a revelação espírita, a palavra do Cristo estabelecida nos evangelhos, que estão no Novo Testamento, ganham em relação aos valores morais apresentados pelo Cristo um potencial de energia e de vigor que em nenhuma outra doutrina cristã obtém. É verdade. O estabelecimento de um comportamento ético, estruturado na moral que o Cristo vivenciou, é algo que só é considerado no seu justo valor e estimulado a sua prática devida na doutrina espírita. E nesse campo é preciso salientarmos
que o intercâmbio mediúnico, a comprovação da imortalidade da alma, o estudo da reencarnação e suas consequências, possibilita a qualquer um de nós que se torna conhecedor da revelação espírita todos os instrumentos necessários para que o que nós temos de aprendizado, de estudo, de conhecimento da revelação espírita passe para um plano de adesão, de envolvimento emocional, cuja consequência nas nossas atitudes e comportamentos torne-se algo natural. E que, quando não é devidamente expressado, há uma consciência em nós excessivamente cobrativa a nos chamar a atenção para que não tenhamos a reiteração do comportamento farisaico. Então, voltamos a dizer e salientando esse aspecto dessa segunda parte na mensagem de Emmanuel. Materializar os bons pensamentos que nos dirigem. Estabelecer como novos hábitos, nova atitude e comportamento perante os valores que a doutrina espírita nos deu e que estamos procurando expressar na nossa atual encarnação, como sendo algo que não há como fugir. Porque a doutrina espírita, ela se assenta, quando lembramos dos seus aspectos de revelação mediúnica, de estabelecida em fatos, cuja consequência é, entre outros aspectos, a imortalidade da alma, nos leva a averiguar diariamente como estão nossas atitudes, nossas ações em relação a isso que passou a ser uma conquista de conhecimento de nossa parte. E é por isso que Emmanuel fala sobre a materialização dos bons pensamentos que agora estejam nutrindo a nossa alma. E fechando os comentários, lemos em seguida: não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Então, agir de acordo com os princípios elevados que vieram a nós pelo conhecimento da doutrina espírita e que procuramos transmitir, tem por veículo excelente a transmissão dada pelo exemplo. Não é por palavras, simplesmente, mas por atitudes renovadas, aonde a percepção da realidade espiritual deixou de ser um artigo de fé para ser um princípio racional e científico, como a doutrina espírita nos apresenta. Então, desse modo, fazemos a nossa introdução para a temática de hoje, reparação nas atitudes. E essas atitudes, elas dizem respeito, sobretudo, à nossa atuação na prática mediúnica, que nós estaremos agora compartilhando algumas observações desse que é o capítulo 10 do livro Vozes de Alerta. O capítulo tem esse título, Reparação nas Atitudes. Vamos para o primeiro ponto de reflexão nossa. Kardec se detém a examinar o quanto a simpatia e a confiança entre os membros das reuniões mediúnicas são fundamentais
para a justa tarefa de colaboração efetiva aos espíritos superiores, que é o trecho que abre o capítulo 10 do livro Vozes de Alerta. Vamos ver aqui algumas observações para extrair o máximo de conteúdo desse texto. Simpatia e confiança entre os membros das reuniões mediúnicas. Ora, desde as observações do próprio codificador, colocada no livro dos médiuns, ele traduzia o estímulo para a criação, o estabelecimento de instituições espíritas que não tivessem uma quantidade grande de trabalhadores. Na verdade, o ideal seria, como o codificador coloca, diversas instituições pequenas espalhadas, do que uma grande instituição aonde a aglomeração de espíritos, mesmo que espíritas, não deixaria de abrir um campo para divergências, para conflitos, para aquilo que, na verdade, desestabiliza a qualidade do trabalho mediúnico, sobretudo, que é a ausência de simpatia e de confiança entre aqueles que participam da reunião. Então, é importante que isso exista nos grupos espíritas e, sobretudo, naquele grupo onde as pessoas vão trabalhar nas atividades de intercâmbio espiritual. Por isso ele diz, são fundamentais para a justa tarefa de colaboração efetiva aos espíritos superiores. Então, esse estabelecimento de laços de confiança, de simpatia, são fundamentais no trabalho mediúnico. É um grupo mediúnico onde há pessoas que nutram certo nível de antipatia uma por outras, desestabiliza a qualidade do trabalho mediúnico. Por isso, o ideal dos grupos menores, como o Kardec mesmo cita, se propõe como número desejável um máximo de 10, 12, 14 participantes. Um número menor do que esse, a reunião mediúnica funciona perfeitamente. Porque na medida em que esse número aumenta, o problema que surge é a harmonização do grupo. Continuemos. As reuniões mediúnicas devem ser compostas por indivíduos que se dediquem à conquista sincera do autoaprimoramento, esforçando-se para que a humildade, a simplicidade e a fidelidade ao sacrifício e à renúncia sejam as bases fundamentais de ação. E aqui nesse texto, alguns pontos bem importantes para destacarmos. O primeiro deles, o trabalho de esforço do aprimoramento íntimo, do burilamento, do esforço de melhoria que cada um dos participantes da reunião mediúnica, sobretudo, devem sempre ter. E aí nós começamos a ver que trabalhar, participar de uma reunião mediúnica envolve vários aspectos para que o trabalho se verifique num nível de qualidade
de amparo, de ajuda espiritual positivos, contando com o amparo dos benfeitores espirituais de uma forma muito mais efetiva. Pelo fato desses benfeitores encontrarem no grupo, primeiramente, como citamos, simpatia e harmonia entre os membros. Depois, vontade e desejo de melhoramento pessoal de cada um dos participantes. Para que, voltamos ao texto, esforçando-se para que a humildade, a simplicidade, a fidelidade ao sacrifício e a renúncia sejam as bases fundamentais da ação. Aqui ainda vamos destacar duas referências: a humildade, a simplicidade. Aliás, três: a fidelidade ao sacrifício e a renúncia. Por quê? Porque não há como evitar, para aqueles que trabalham na reunião mediúnica, o esforço de superação a determinadas dificuldades que surgem ao longo do trabalho mediúnico. Às vezes, dificuldades com doença em parentes, em familiares próximos, e que muitas vezes exigirá uma renúncia e um sacrifício, desde que possível, para que não se falte ao trabalho mediúnico, a não ser em último caso. Sem contar, é claro, com períodos aonde um final de semana mais longo e distanciado das atividades da instituição espírita significaria a ausência do trabalho mediúnico, e que desde seja possível, ao fazer o sacrifício pelo trabalho mediúnico, o médium ganha em espiritualidade para ele mesmo, né? Pela renúncia que ele esteja a dar exemplo, pelo sacrifício mesmo. Então, o trabalho mediúnico, ele vai estendendo, como estamos percebendo, o nível de requisitos, de compromissos, de seriedade, de renúncia daqueles que trabalham na atividade na casa espírita. Não é apenas uma questão de conhecimento e de engajamento às atividades do movimento espírita. Trata-se de uma entrega efetiva ao sentimento de devoção, recolhimento e pulcritude que essa tarefa determina. Analisemos o que aqui é colocado. Podemos, ao nos deparar com a iluminação trazida pela doutrina espírita em nossas vidas, nos engajarmos numa variedade de atividades na casa espírita. Atividades filantrópicas, sociais, atividades de limpeza, de organização do espaço onde se dão as reuniões. Atividades mediúnicas também surgem. Mas no caso das atividades mediúnicas, há de se levar em conta que os pré-requisitos e os compromissos são bem maiores. É exatamente por isso que o texto aqui diz: não é apenas uma questão de conhecimento e de engajamento nas atividades do movimento espírita, mas no caso do trabalho mediúnico, uma entrega efetiva
ao sentimento de devoção, recolhimento, pulcritude que essa tarefa determina. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma citação em relação à mediunidade que diz assim: a mediunidade deve ser exercida religiosamente, de uma forma sagrada, profundamente devocional. Recado que se deve dar a ela, sobretudo pela própria origem de todas as grandes religiões que estão na humanidade e, sobretudo, pelo próprio surgimento do Espiritismo. Então, a mediunidade deve ser exercida santamente, religiosamente. Por isso o termo aqui, recolhimento e pulcritude, que essa tarefa determina. Antes de decidirmos se devemos pertencer a qualquer agrupamento de ordem mediúnica, com finalidade de desenvolver a fraternidade aos desencarnados, busquemos amar os que estão ao nosso lado, na condição de encarnados. Então, a advertência que aqui nos é colocada é de que a forma ideal de estabelecermos um treinamento prévio antes de nos incorporarmos às atividades mediúnicas na casa espírita é a vivência do amor e da caridade com os encarnados e, sobretudo, os familiares em casa. Lembramos aqui um fato que explicita a importância disso. Emmanuel, antes de trazer a Chico, pelas mãos mediúnicas excepcionais que o Chico possuía, antes de trazer a obra Paulo e Estevão, Emmanuel diz a Chico o seguinte, que ele teria o trabalho de trazer algumas obras da época do cristianismo primitivo. Mas que para que isso fosse possível, era necessário que Chico terminasse a tarefa, um tanto quanto exaustiva, da ajuda na criação dos irmãos menores, que o pai de Chico, que teve uma família muito larga, compartilhava parte do cuidado e da educação dos filhos à participação do Chico. E para trazer aqueles romances, Emmanuel necessitaria que a mente de Chico estivesse mais calma, mais serena, já com essas questões de ordem familiar e material mais estabelecidas, que com o clima ideal ele pudesse trazer da forma melhor possível os conteúdos que depois vieram a fazer parte de livros como Paulo e Estevão, há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois. Então, é muito importante, antes de nos colocarmos com vistas a um trabalho de ordem mediúnica, verificar como está esse treinamento do amor e da caridade com os familiares mais próximos. Antes de nos adentrarmos à caridade espiritual com os que estão mais distantes. A recomendação de Jesus permanece atual, pedindo que nos conciliemos depressa com o adversário, enquanto estamos a caminho com ele. Ou seja, lado a lado, nos mesmos arraiais
de serviço espiritual. A lembrança do texto, ao referir-se à recomendação que o Cristo deixou de reconciliarmos-nos com os adversários enquanto estamos a caminho com eles, em relação ao trabalho mediúnico, traduz duas lições importantes. A primeira delas é de que, se durante a encarnação, de algum modo, nós possamos ter criado algum prejuízo, algum sofrimento e dificuldade ao nosso irmão, ao nosso próximo, cuidemos o mais breve possível em resolver aquela situação, recompondo aquilo que nós poderíamos ter causado de prejuízo a ele. Esse é um ponto. Mas o segundo ponto, graças a Deus, são os benefícios advindos através da mediunidade. Porque na mediunidade, não poucas vezes, são trazidos espíritos do passado do médium, que ele não poderia mais cruzar o caminho na esfera física com aqueles espíritos que estão desencarnados. Mas através da bênção da mediunidade, esses espíritos são trazidos, muitas vezes, para serem evangelizados, doutrinados, esclarecidos, através da mediunidade, muitas vezes psicofônica do médium, que tem durante o trabalho mediúnico a recuperação sua de desafetos e de problemas do passado de outra encarnação e que agora são trazidos através da prática da mediunidade com Jesus. Então, esse fato, ele é muito singular. E é por isso que os espíritos benfeitores dizem que o médium, vivenciador da prática mediúnica com Jesus, normalmente consegue resolver numa encarnação aquilo que ele só resolveria em 2 ou 3. Em relação a problemas e dificuldades que ele tenha criado com outros espíritos do passado e que agora vêm, através da mediunidade, serem socorridos e amparados. Continuemos. Sem a capacidade de entendimento, aqueles que professam os mesmos ideais, muito difícil será lidar com os que cheguem depois na condição de cobradores do ontem. Aqui é um reforço importante que nos é dado a respeito do trabalho de entendimento, de harmonia, de irmandade que somos chamados a ter com os participantes na instituição espírita e, sobretudo, com os que participam do trabalho mediúnico. E aqui é bom que se ressalte que, não poucas vezes, encontramos nas instituições espíritas ou nos grupos mediúnicos espíritos encarnados com os quais já tivemos muita dificuldade no passado. Prejuízos, questões difíceis que não foram resolvidas e que agora reencontramos na instituição espírita esses espíritos e que precisamos não adiar mais o esforço do trabalho de harmonização com eles. Porque, normalmente, nós não sabemos quem errou primeiro, quem prejudicou primeiro. E se agora
nós temos a situação de cruzar com alguém cujo temperamento ou atitudes se conflitam conosco, é porque a divindade nos concede uma possibilidade rica de resolvermos, possivelmente, questões pendentes do passado e que não devemos mais adiar. Devem ser resolvidas através das atitudes renovadas que a caridade e o Evangelho do Cristo nos propõem. Então, voltando aqui ao texto, sem a capacidade de entendimento, junto àqueles que professam os mesmos ideais, muito difícil será lidar com os que cheguem depois deles na condição de cobradores de honra. Quer dizer, se não conseguimos viver bem, em harmonia e em paz, com um grupo de espíritos encarnados, como é que podemos esperar trabalhar essa harmonia com os cobradores do ontem, os desencarnados, que muitas vezes surgem através das influências obsessivas, ou mesmo são levados à instituição espírita para um tratamento desobsessivo, para de forma eficaz com esses espíritos, temos que estar em harmonia com todos aqueles que fisicamente topamos nas atividades do centro espírita, como até uma espécie de pré-requisito indispensável. Tarefa mediúnica e desentendimento pessoal não combinam. Assim como reunião mediúnica e permissividade moral também não. Então, resolvamos questões de desentendimento pessoal, a benefício do trabalho mediúnico, a benefício de nós mesmos, mesmo que isso exija uma certa dosagem a mais de humildade, de prece, de esforço para o estabelecimento de harmonia entre todos. O exemplo do candidato ao labor mediúnico é o de servir, sem ferir, compartilhar sem impor e auxiliar sem exigir que os outros o compreendam e ajam conforme sua vontade. Então aqui é colocado logo nessas primeiras linhas o exemplo do candidato ao labor mediúnico. Então aquilo que a pessoa está nutrindo o desejo de participar de atividades mediúnicas ou já participe é servir sem ferir, compartilhar sem impor e auxiliar sem exigir que os outros o compreendam ou ajam conforme sua vontade. Aqui é um resumo da atitude que deve estar sendo renovada diariamente pelo trabalhador da reunião mediúnica. Sobretudo, esse primeiro ponto que é colocado da posição de servir, de se colocar como instrumento dos benfeitores espirituais, tendo a atenção e o cuidado mais voltado para o outro do que para si mesmo. Em outras palavras, o justo trabalho da empatia, que começa por trabalharmos
saber colocar-se no lugar do outro para perceber a forma ideal de ajudar, de tratar, de ser intermediário do bem. Vamos aqui para o penúltimo slide do nosso estudo dessa noite. Mobilizemos as próprias energias, em não desperdiçarmos com azedume e amargura a convivência no labor espírita, olvidando toda disputa e promovendo o amor. Nesse item, nós somos chamados a atenção ao esforço máximo para o cultivo das emoções saudáveis, equilibradas, harmonizadas com o Evangelho do Cristo, para que não haja desperdício das nossas energias vitais. Então, emoções de tristeza, de rebeldia, todas estruturadas no chamado egoísmo ou no orgulho, desencadeiam um desgaste que acabam extraindo energias importantes do médium para a atividade mediúnica. É por isso que, sobretudo no dia da atividade, o médium é chamado a redobrar seu cuidado e vigilância. Porque as energias, se por um lado, as emoções sadias aprimoram e qualificam as nossas energias, como as emoções da alegria, da paz, de estar de bem com o mundo e com as pessoas. Por outro lado, as energias que estabelecem campo de desgaste e desequilíbrio são aquelas ligadas à tristeza, à inveja, ao ciúme, à maledicência, a tudo aquilo que deprime a qualificação, a qualidade das energias que nós estaremos compartilhando durante o trabalho mediúnico. E terminando esse capítulo, nas observações, lemos: a tarefa do Espiritismo é converter nossas encalhadas atitudes de sofrimento em atitudes reparadoras, para não sermos motivo de decepção e desânimo a novos adeptos, que buscam no Espiritismo e na mediunidade a estrada de iluminação. Então aqui reflitamos. A tarefa do Espiritismo é converter o que podemos entender aqui por encalhadas atitudes de sofrimento em atitudes reparadoras. É porque ao longo de diversas encarnações e da encarnação atual, nós, envolvidos pelo materialismo ou pela ausência da iluminação do Evangelho do Cristo, tributávamos ao sofrimento, muitas vezes, a reparação de erros ou os degraus indispensáveis para a aquisição da felicidade. Mas não é assim que a doutrina espírita nos apresenta na sua estrutura do Evangelho do Cristo. No Evangelho do Cristo nós somos chamados a as atitudes de sofrimento serem convertidas em atitudes reparadoras. As atitudes reparadoras são aquelas que se dão na vivência da caridade, da humildade, do amor ao próximo, da intervenção para socorrer alguém, como se dá inclusive no trabalho mediúnico. E continua o texto: para não sermos motivo de decepção e desânimo a novos adeptos, que buscam no Espiritismo e na mediunidade a estrada de iluminação, que de fato são. A mediunidade
é a ponte que trouxe a nós o Consolador prometido pelo Cristo, que é o Espiritismo. E com o Espiritismo, as atitudes que agora nós somos chamados a ter são as atitudes que nos levam para frente, para a paz, para a harmonia, para a plenitude, para a felicidade. Não são mais as atitudes ou os hábitos de sofrer ou gerar sofrimento para os outros. Criar, por ignorância das leis divinas, punições e dores, quando poderíamos ser intermediários do socorro e da ajuda ao nosso semelhante. Dirijamos assim, fechando esse estudo, toda a nossa atenção para reparar, para progredir, para assentar de uma vez por todas os objetivos e as metas da nossa encarnação em harmonia com as leis divinas. Que Jesus e os Espíritos do bem nos amparem nesses propósitos. Até o próximo estudo. Uma boa noite para todos. A gravação estará posteriormente, como dissemos no início, no nosso canal no YouTube. Até a próxima.